Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, segunda-feira, 13 de abril, bora para nossa análise diária e mostrar a nossa operação. Pessoal, deixem um like e compartilhem com um amigo de vocês o nosso canal, tá? Seja muito bem-vindo ao nosso canal Filosofia Capital. Galera, hoje o dia, muito obrigado, né? Hoje o dia ele foi um pouco mais da incerteza. O tema de hoje era o fechamento, né, do Estreito de Hormuz ali no Oriente Médio, tá? A tensão da guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã, né, pessoal? Então, galera, o mercado ele já abriu num gap, tá? Os outros mercados eles abriram num gap, né? Lá no domingo mesmo, né, galera? Dado isso, bora para nossa análise aqui dos nossos índices, né? Eu coloquei aqui, inclusive está no gráfico de 3 minutos, né? A abertura do mercado americano, né, ficou flat, mas da madrugada o mercado ele vinha, pelo menos os futuros, vieram deixando de arrefecer, né? Então eles começaram a ficar um pouquinho mais zerado, tá? E o VIX ele virou de lado porque ele estava positivo, né? Setor de energia, galera, petróleo subindo, tá? Subindo até que ele fez um spike aqui, né? Uma movimentação um pouco mais forte. E metais, né? Metais aqui também caindo, né? Deixa eu dar uma olhada também aqui no nosso ARC, que seria o minério de ferro, numa leve alta, né? De 0,5%. Então, galera, inclusive aqui, deixa eu ver o nosso DXY. Opa. Aqui, né? Nosso DXY ontem. Deixa eu ver aqui, descarregar o resto. Ah, tá aqui, né? Então ele abriu num gap de alta já, né, galera? Então, os Estados Unidos falou que ia fechar o Estreito de Hormuz, né? E o status quo até então, né? Talvez Donald Trump ele fale um pouco mais tarde, tá fechado, tá? Para os iranianos. Então, galera, dado isso, né? A gente vem aqui para o nosso mini índice. A abertura gap de baixa, né? Ele já abriu com 1%, quase 1% de queda, tá, galera? E aqui, pessoal, tô tendo uma pequena falha técnica, né? Aqui não tá carregando, né? Então, desde 11 horas que 11 horas, 11 e meia, né? 11h30 que eu tentei mudar aqui o volume profile e tá assim, né? Então, bora ver o que o Profit vai fazer, né? Tá carregando ainda, tá mais de uma hora carregando isso aqui, então eu meio que não decidi mais operar, mas eu operei, tá, pessoal? E hoje a gente meio que saiu num loja, saímos num loja, né, galera? Mas dentro do gerenciamento. Então, o mercado abriu, né? Gap, né? Em todos os mercados. Olha só aqui, pessoal, o nosso DI, né? Até o nosso DI ele tá carregando aqui. Possivelmente eu vou tá atualizando esse profit, tá? Que eu não mudo, né? Eu não mudo aqui o time frame, ele fica assim, tá? Então, a gente viu aqui que os nossos juros, né, no caso os nossos DIs, abriram num gap de alta, né? Abrindo num gap de alta de 0,5% foi buscar 1%, né? Então isso aqui, tá? Esse gap aqui de alta, né, fez a nossa bolsa abrir num gap de baixa, tá? Então o nosso mini índice ele fez esse, eu tava esperando, né? Só que ele me estopou, galera. Aí foi o grande problema, porque essa aqui seria a minha operação do dia, né? Então ele fez essa movimentação, tá, pessoal? Ele fez essa movimentação aqui, né? De alta. Esperei ele ficar mais barato para poder vender, tá, galera? Eu vendi aqui, só que ele foi aqui, né? E como deu duas frequências para cima, eu estopei. Então, basicamente, a venda estava um pouquinho mais aqui. Aí aqui eu não quis acreditar porque eu estava vendo os juros, né, galera? Aqui ele quase meio que interagiu, né? Aqui deve ter uma distância de uns 300 pontos, mas eu queria que ele viesse nos juros para poder vender, né, pessoal? Só que ele não foi e veio justamente nesse alvo aqui, porque ele deixou a liquidez, né? Se o Profit deixasse aqui,
mexer na nossa amplitude. Deixa eu ver aqui, volume profile, né? Tentar colocar no volume profile de pelo menos 30 minutos. Acho que ele não vai carregar. Não vai porque está atualizando, né? Algum tipo de problema. Mas, né, voltando aqui, né, então essa movimentação seria essa movimentação, porque nós criamos tinha duas liquidez aqui, tá, pessoal? O nosso volume profile estava assim. O alvo dessa liquidez, como era baixa, né, o nosso juros estava em alta, seria buscar justamente essa liquidez, que ele veio aqui no primeiro toque, né, galera? Então, infelizmente ele me estopou antes. Tá. Então eu esperei o mercado correr mais um pouco, né? A abertura do mercado à vista. A abertura do mercado americano, tá, galera? Hoje foi um cenário muito indecisão, né? Porque, se eu não me engano, era 11 horas, né? 11 horas era aqui, mais ou menos aqui, né? Que nós teríamos a confirmação, né? Mas permaneceu, né? Fechamento do estreito. Eu até fiz aqui umas outras operações. Aqui eu levei um outro stop, tá? Mas eu vou estar explicando, né? Essa movimentação aqui. Então abriu, né? A Petro, né? E Vale. A Vale estava na baixa, mas ela começou a ficar mais altista com o nosso minério de ferro, né? Então, olha aqui, os nossos ETF, setor bancário, né? Os índices na queda. Eu esperei, né? Ou ele vinha aqui tocar no ajuste para eu poder vender, tá? E vir para essa maior liquidez aqui, que o mini índice está trabalhando nessa maior liquidez aqui, tá? Qual é o cenário? Vender na máxima e comprar na mínima, né? Aqui você passa calor, né? Como eu passei aqui, né, galera? Então ele fez essa movimentação, ele fez essa movimentação aqui, né? Eu esperei, fiz um pequeno scalp, tá? Eu esperei ficar mais barato, né, para eu poder comprar, porque isso aqui poderia ser uma compra. Eu comprei, ele andou um pouco, coloquei na proteção, né? Quando justamente eu ia fazer mais um médio para cima, né, para vir vislumbrar novamente esse tinha uma liquidez aqui interessante, né, para fazer essa movimentação justamente aqui nesse spike que ele fez, né, ele me tirou na proteção. E aqui eu não comprei, né, galera? Aqui eu não comprei porque ele começou a ficar fazendo movimentos mais violentos, né? O book ele com o nosso Superdom, né, começou a ficar um pouco mais vazio e eu decidi esperar a confirmação aqui da notícia. Aí ele fez essa movimentação, né, que eu achei bem interessante, né, que seria aqui uma movimentação barrando essa liquidez e esperei de ficar um pouco mais barato, tá? É a que eu não comprei. Quando ele começou a fazer esse candle, né, essa movimentação aqui em cima dessa maior liquidez, aí quando ele tentou ultrapassar aqui, eu entrei comprado, só que comprou aqui. E eu deixei meu stop atrás da maior liquidez, né? Então ele veio e me tirou, tá, pessoal? E depois ficou aqui, um pouco mais lateral. Aí o meu profit deu esse problema que tá dando, né? E fez essa movimentação até um pouquinho mais interessante, tá? Aqui, galera, eu até deixei a minha ordem pendurada, né? Uma coisa que eu não faço, para tocar no 196.500. Como ele não veio, né, e o meu alvo já seria mais ou menos esse aqui, né, pessoal? Então eu decidi cancelar, tá? E essa aqui eu não peguei, tá, galera? Porque já era meio-dia 34, né, galera? Tinha uma movimentação, olha só, bem interessante, né? Já para vir trazer para essa liquidez aqui. Os topados aqui, né? Porque aqui tem uma galera que foi estopada, tá, pessoal? Né? O mais interessante seria que ele viesse realmente tocar abaixo dessa liquidez, né? Aí sim seria um pouquinho mais interessante. Mas nesses dias aqui que o índice ele fica nesse caixote, tá, galera? O que a gente tem que fazer? Vender na máxima e comprar na mínima, para trazer para esse preço aqui de aceitação, né? Porque olha aqui as médias deitadas, né? A média do dia deitada, né? Então o mercado está tentando precificar ainda essa notícia da guerra, tá? Então basicamente é isso para o nosso mini índice, né, galera?
Dólar futuro, pessoal, dólar lateral, só que para alta, né? Ele ficou com um gap de alta, né? E o nosso real basicamente só perdeu, galera. Ele só perdeu aqui para as outras moedas. Ele quase assim ficou meio que menos perdedor, né? Como aqui a gente vê aqui na lira turca, né? Que está 0,25. Quase que ele ficou um pouquinho mais menos perdedor, né? Só que ele continuou perdendo ainda, né, galera? Então, dólar, né, pessoal? Que é essa movimentação, né? Pelo menos aqui que nós não mexemos, tá aparecendo o nosso volume profile, né? Então a gente tem aqui, né, a abertura, né? A gente tem um ajuste aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui as nossas petaxes, tá? Deixa eu mostrar as nossas petaxes aqui, tá, pessoal? Então a gente tem aqui, opa, aqui, melhor, né? Isso. Nossa Petax, deixa eu estar atualizando nossa Petax aqui. Então a nossa Petax ficou assim, né, pessoal? Tá aqui no 505.000. Opa, e 50, né? Então tá aqui, né? Certinho a nossa Petax final tá no 24,5 e o futuro tá no 43, né? Então 24,5, futuro 43, 24,5, tá um pouquinho mais abaixo, tá? Mas enfim, né, pessoal? Então deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu não vou nem mexer no volume profile, né? Tá aqui o volume profile de meia hora. Dólar já gap de alta, né? De uns 30 pontos, creio eu, né, pessoal? Deixa eu realmente ver aqui. 15 pontos, né? 15 pontos menos, né? Então 15 pontos já fez a movimentação, né? Caracterizada pela uma queda, né? Só que ele deixou uma liquidez e deixou uma liquidez aqui, né, galera? Ele deixou uma liquidez aqui um pouquinho mais interessante aqui no meio. Então, ele deixou o preço futuro, né? Fez o primeiro preço futuro, primeiro preço à vista, né? Primeiro spot do dia, né? A gente tem aqui o segundo preço futuro, segundo spot do dia e segunda Petax, né? Terceiro preço futuro, terceiro preço à vista e a terceira Petax, né? Que foi que os players fizeram, né? Ficaram compradores em cima do preço futuro, né? Então eles tinham aqui, né? Eles deixou uma liquidez que ele não conseguiu perder, né? Foi defendido aqui no 200 e aqui no 40, né? Então aqui o 40, o dólar está trabalhando aqui numa região que eu acho um pouco mais perigosa, que é o 50, né? Eu gosto quando ele trabalha um pouco mais em cima, um pouco mais embaixo, né? Porque fica mais interessante. Aqui no meio ele pode ir, né? Lá pro 100 ou vir aqui pro 5.000, né? Então é mais interessante que ele realmente saia dessa área. Mas hoje, galera, dia totalmente lateral, né, pessoal? Então uma movimentação bem estranha, tá? Como vocês podem ver aqui, ele ficou um pouco mais comprador, né? Os players ficaram defendendo no preço futuro a compra, né? Fazia movimento, voltava, quem conseguiu comprar no preço futuro realizava aqui em cima, estaria interessante, né? Até aqui no terceiro que ele tocou e veio aqui para essas regiões, para essa liquidez aqui no 48, né? 48,5. Então ele fez essa movimentação aqui que ele ficou mais preso, né? Ele ficou mais preso aqui, né? Então movimentação um pouquinho mais contra-intuitiva, o dia um pouquinho mais fechado, né, galera?
Então, galera, deixa eu ir para o nosso relatório aqui de performance, tá? Negociações, relatório de performance, nós ficamos aqui com 107 negativo, né? Resumo, 107, né? 108 negativo. Então eu fiz uma operação, né? Só uma de ganho e duas de perda, né? Então precisamos melhorar esse payoff, né? E aumentar os ganhos. Só que hoje o dia foi muito complicado, né, galera? Então, basicamente é isso. Pessoal, deixem um like, compartilhem com um amigo de vocês dúvidas, inscrevam no canal que eu vou estar respondendo os comentários. Até mais, pessoal. Valeu!